a vida humana, a nossa vida, entre a brevidade, a finitude e a eternidade. Eu pretendo hoje, com a ajuda do Espírito de Deus, trazer uma reflexão sobre a brevidade e a finitude da vida, de nossas vidas. O que é a nossa vida e a realidade da eternidade. Mesmo nós sabendo disto, que a vida é breve, mesmo sabendo que nós somos mortais, mas nós temos uma grande dificuldade de lidar com isso. No entanto, pensar sobre essa realidade nos traz aprendizados, nos ensina a valorizar a vida. Deus, sua palavra, nos ensina sobretudo para nós cristãos, quanto a estarmos preparados tanto para sermos arrebatados, se tivermos esse privilégio, quanto para morrermos, que é o que vem acontecendo nesses quase 2000 anos de cristianismo, com milhões de cristãos. É compreensível, sim, termos medo de morrer e de perder os nossos entes queridos, mas não é saudável evitar falar sobre esse tema. Afinal, a fuga de uma realidade como esta não passa de uma ilusão. Ao encararmos a brevidade, a finitude, a eternidade, nós estamos lidando com aquilo que é real, com Deus, com sua palavra, estamos lidando com agora, estamos lidando com hoje. Isto é a realidade que nós temos. Então hoje nós teremos aqui a oportunidade de uma autoavaliação, de rendição e de reconciliação com Deus, se assim, ao nos analisarmos, percebermos essa necessidade ao final desta reflexão. Em primeiro lugar, a morte é um dos maiores mistérios, e a morte é o maior inimigo do homem. Tal assunto causa desconforto e muitos questionamentos desde o princípio da humanidade. O túmulo e a realidade pós-túmulo é algo muito misterioso, e há quem afirme que é nesta realidade do túmulo e pós-túmulo que nasce a fé e a religião. Morte vem do latim mors, significa falecimento, óbito, processo de desencarne, de deixar a carne, deixar o corpo. Morrer é cessação das atividades biológicas, e os fenômenos comuns que causam a morte são eles: o envelhecimento biológico é um estado de morte natural. Doenças são as principais causadoras de morte, sobretudo os cânceres. Acidentes de trabalho, de trânsito e a predação. Veja que eu tirei esse termo do mundo animal, porque parece ser animal e muito irracional. A predação, a morte através da violência e do crime. E por último lugar, o suicídio como autoassassinato, que os estudiosos dizem ser um fenômeno da modernidade. Há muitas concepções sobre a morte que são presentes na cultura e no imaginário popular, através de expressões populares como bater as botas, dar a ideia de chegar em casa e guardar o calçado, como ir para o andar de cima, virar estrela. Às vezes é infantil isso. E testa para melhor. Isso parece apresentar uma perspectiva otimista com relação à morte. Tal tema também que está presente na iconografia, nas imagens. Quem de vocês já não viu aquela imagem de um ser horripilante com uma capa preta e uma foice na mão, representando a morte? Esta imagem, ela nasceu lá no Egito, onde o trigo era o símbolo da vida do ser humano, e o ceifeiro, que usava uma foice, era representado através ou pela morte. É um tema atual, é um tema conhecido, sim, tratado na literatura. É muito famoso o livro dos mortos dos antigos egípcios,
Também é tratado na literatura filosófica, e Schopenhauer tem um livro sobre a morte muito famoso. Na literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando Machado de Assis, ao escrever essa obra de maneira irônica, diz que dedica ela aos vermes que estão decompondo o seu corpo. E tantos outros, Morte e Vida Severina, Vidas Secas e Graciliano Ramos. Mas é um tema também que está presente abundantemente no cinema, na TV e na mídia. Afinal de contas, as cenas transmitidas através desses recursos de sangue são abundantes. Isto é retratado livremente através da cinematografia, em filmes como, por exemplo, da Marvel, que foi lançado há alguns anos atrás, Vingadores Guerra Infinita, aonde um dos principais inimigos chamava-se Thanos. Thanos vem de Thanato, que era o deus da morte da mitologia grega, e que deriva a área da tanatologia, que é a área do estudo da medicina legal. Está bem presente dentro dos noticiários, através dos fatos cotidianos. E o tema morte virou até espetáculo. O tema morte virou até humor. São milhares de fotos e vídeos constantemente transitando livremente através de registros, porque hoje as pessoas não podem ver um acidente que logo há uma grande aglomeração de pessoas, alguém que está morrendo, logo as pessoas se preparam para fazer selfie, fotos, espetaculizando assim a morte. Na ciência também a morte está em pauta, como por exemplo formas de morrer, ortotanásia, eutanásia, criogenia, é o uso da inteligência artificial como meio, forma de tentar driblar esta realidade. Hoje, até uma certa idealização e até uma certa adoração da morte, através de comportamentos irresponsáveis que são percebidos na vida humana, principalmente na vida dos mais novos, que se atiram aos perigos, ignoram os perigos, ameaças. Falta, parece, amor pela vida. Alguns se cortam, se flagelam, matam e se matam. Tudo isso parece ser uma banalização de algo sério, como a morte. Uma insensibilidade e irresponsabilidade às vezes quanto a lidar com esse fenômeno. Mas é na concepção religiosa, é na religião que as pessoas mais buscam apoio no que diz respeito à morte. Porque como a morte tira essa sensação de continuidade, de fim da vida, a religião preconiza uma realidade suprema, uma transcendência da existência, uma possibilidade de continuidade. Algumas religiões, como as indígenas e africanas, elas afirmam a ancestralidade, em que o indivíduo, quando morre, ele une-se a algo sagrado maior, que os hindus chamam de Brahma, ou as religiões panteístas dizem que esse uno é Deus, tudo é Deus e Deus é tudo, e os indivíduos não morrem, mas eles continuam presentes através de espíritos ancestrais entre os seus familiares que estão vivos. Há aquelas outras que afirmam a possibilidade de reencarnação, como o espiritismo, o kardecismo e o hinduísmo. E ainda outras que afirmam a ressurreição, como as religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Mas queremos aqui reafirmar as verdades contidas na Bíblia, porque nós aceitamos, eu aceito e sei que você aceita a Bíblia como verdade de Deus para o homem, inclusive quanto à morte. E compreendemos que quanto a qualquer assunto, inclusive a morte, a Bíblia tem a palavra final sobre ela. Os materialistas, os ateístas afirmam o niilismo, que dizem que após a morte o que se encontra é um nada, que o homem ao morrer torna-se átomo ou poeira estelar e espacial. Defendem o oblívio, que é o estado de esquecimento eterno, extinção,
aniquilação. Imagine esse tipo de discurso em um velório. Ele não traz paz, ele não traz consolo. Pelo contrário, ele produz mais dor e mais lágrimas. Mas para aqueles que estão em Cristo, há uma esperança vindoura. Por isso que a fé em Cristo, ela estanca lágrimas. A fé em Cristo, ela traz o consolo, porque Cristo nos prometeu. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 nos diz: Cristo enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas aqui da terra passarão. Daniel capítulo 12, versículo 2 nos afirma: muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Mas o que a Bíblia nos diz mais sobre a morte? Não apenas sobre a morte, mas sobre o homem, sobre a vida e a sua condição diante de Deus. E eu faço aqui mais algumas declarações bíblicas de maneira básica, porque o propósito não é aprofundar isto aqui. A vida é um dom e uma dádiva preciosa de Deus. Cada ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E isso tem a ver com a dimensão natural, moral e espiritual que Deus compartilhou com cada indivíduo. Embora o pecado tenha distorcido essa imagem, a dimensão natural, moral e espiritual, é plano de Deus restaurá-la na vida de todo homem. Por isso que o Salmo 24, versículo 1 e Atos capítulo 3, versículo 15 nos diz que Deus é o autor da vida. Deus é dono de tudo, da terra e de todos os seus habitantes. A vida de todos os homens estão nas mãos de Deus e compete a Deus o dia da morte de cada pessoa. Mas chama a sua atenção. Eclesiastes capítulo 7, versículo 17 diz: não sejas demasiadamente ímpio, não vivas loucamente, porque senão você morreria antes do tempo. Então a Bíblia nos afirma que há escolhas e comportamentos que nós assumimos. Há caminhos que o ser humano toma que levam facilmente à morte, podendo até antecipar aquilo que não estava na vontade diretiva de Deus, mas se torna agora a vontade permissiva por causa da decisão do indivíduo. É o que nós temos visto, infelizmente, em muitos contextos. É quando acontecem tragédias e alguém diz: é lamentável, a pessoa morreu cedo, estava na hora errada e também no lugar errado. Que Deus nos ajude com relação a essas coisas. Mas também vos afirmo, conforme a Bíblia, a brevidade e a finitude da vida, ou seja, a vida possui uma curta duração. A vida, ela é breve, e não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Salmo 90, versículo 9 nos diz que a vida é como um conto ligeiro, é como uma história, uma piada engraçada, que a gente está gostando de ouvir, e a gente diz assim: conta mais, continua, termina a história. Disse: não, já terminou, não tem mais nenhuma graça. A Bíblia afirma em Jó capítulo 14, versículo 5: nossos dias estão contados. Há um limite estabelecido por Deus e nós não podemos mudar isso. Tiago capítulo 4, versículo 14 assevera: não sabeis o que acontecerá amanhã, sois como uma neblina, um sopro que por um momento aparece e logo no mesmo instante desaparece. A vida é breve, meus queridos. A vida é muito repentina, cheia de surpresa, imprevisível. De repente, tudo pode mudar. Dia 7 de outubro desse ano, cedo pela manhã, os israelenses que estavam naquelas regiões mais próximas das fronteiras de Gaza, aquelas 1.200 vidas que morreram naquele primeiro ataque, jamais imaginariam que naquele dia a morte os alcançaria de uma forma tão cruel, e que mais de 200 pessoas seriam levadas como reféns, e entre esses reféns, uma criança, uma menina de 8 anos,
com o pai desesperado, que alguns dias depois ele recebeu a notícia que sua filha tinha sido executada pelos terroristas do Hamas. E aquele pai chorou e disse: foi a melhor coisa que poderia acontecer. Eu estava orando a Deus porque eles eram capazes de fazer coisa pior. Eu tinha maior medo deles estuprarem a minha filha, esquartejarem a minha filha. Graças a Deus, para mim a morte, para nós, foi o melhor dentro dessa perspectiva que podia acontecer, porque a minha filha agora recebeu um lugar de descanso no seio de Deus. E esse conflito tem durado, já são mais de 12 mil mortes desde aquele dia 7 de outubro. A vida é breve, imprevisível, como disse, de repente tudo pode mudar, inclusive os planos. Foi o que aconteceu no dia 29 de outubro, um domingo, antes das 8 horas. Nós estávamos, com certeza, muitos de nós, nos preparando para a escola bíblica dominical. Mais 10 pessoas e 2 tripulantes no aeroporto de Rio Branco, Plácido de Castro, imaginavam que iriam para o Amazonas. Entre aquelas pessoas haviam cancerosos que tinham vindo a Rio Branco fazer tratamento, já estavam lutando para driblar a morte, tentando satisfazer aquilo que é o maior instinto do ser humano, a sobrevivência. Mas que lamentavelmente naquela manhã, aquela aeronave com 12 pessoas a menos de 2.000 metros da cabeceira da pista, ao decolar, ela caiu, explodiu e essas 12 pessoas morreram carbonizadas. Havia uma senhora numa chácara naquela região, Dona Dalva, e ela disse que naquela manhã estava no seu quintal e ela viu quando aquele avião passou baixo e ela estranhou aquilo e disse que as pessoas estavam nas janelas. E ela entendeu que as pessoas estavam acenando, e ela acenou também para aquelas pessoas. Mas depois ela disse: eu entendi que eles estavam desesperados, era o desespero da morte. Eu nunca mais me esqueço disso. Que elas estavam querendo era fugir, porque sabia o que as aguardava. Nós devemos estar preparados. Essa é uma realidade pelo qual todo ser humano passará. E é uma realidade que se apresenta diante de nós desde o dia que nascemos. E a cada dia que passa, nós estamos mais próximo dela. E eu digo aos senhores, à igreja, a mim também, não sejamos presunçosos, não sejamos materialistas, negligentes. Porque ao nascer, nós não trouxemos nada. E ao morrer também não levaremos nada. Entre esse intervalo do nascimento à morte, nós estamos lidando com coisas, recursos que nós nem trouxemos e nem vamos levar. Coisas pelas quais nós estamos brigando, criando rixa, odiando, usando os outros como instrumento dos nossos interesses e até do nosso ódio. Tenhamos cuidado para que a nossa vida não se encerre como breve ela é. E não partimos com algumas pendências. Alguém disse que o cemitério é o lugar mais rico da face da terra. E de fato é. Porque se afirma que no cemitério estão grandes riquezas. Que as músicas hoje que fizeram sucesso e estouraram no mundo nem se comparam àquelas que os seus autores preferiram levar consigo para a sepultura e o mundo nunca conheceu. Livros que iriam impactar, mudar os rumos do mundo, ou as pessoas morreram precocemente, levaram suas ideias, ou então por alguma razão guardaram para si. Cemitério é o lugar mais rico, porque lá foram pessoas que nunca deram o abraço que estava devendo, o perdão que precisavam liberar ou receber, o sorriso que precisava dar para alguém. Foram egoístas, foram negligentes, foram presunçosos. Logo a morte os apanhou de surpresa. E eu já partindo para o final, para não me alongar aqui nesta noite, digo também que à luz da Bíblia há 3 tipos de morte. Primeiro tipo de morte, a morte espiritual.
Essa é a condição de todos os homens, por causa da sua natureza pecaminosa. Todos os homens estão distantes de Deus, por causa do seu estado de desobediência a Deus e a sua lei. Todos os homens estão sob essa condição, estão mortos espiritualmente. O segundo tipo de morte que a Bíblia afirma é a morte física, o fim da vida biológica, da vida humana, que termina na sepultura. E a morte física é uma consequência do pecado humano. Romanos 5,12 nos diz: por um homem entrou o pecado, e assim pelo pecado entrou a morte. Assim a morte passou a todos os homens. Todos os homens morrem, e isso é inevitável. A morte é o inimigo do homem, e não há muito que se possa fazer sobre isso. E nós sabemos muito bem. Terceiro tipo de morte é a morte eterna. Não sei se você sabia, mas a morte física não é o fim. Porque Deus criou o homem para ser imortal. Deus não criou o homem para morrer. Porque o homem, ele não possui apenas o corpo. O corpo é a parte material. O corpo é feito do barro. Barro não tem sentimento, barro não tem emoção, barro não tem memória, barro não tem capacidade de volição, capacidade de escolha. Estas coisas estão nas partes imateriais do homem, na alma do indivíduo que está unida ao espírito. O corpo é a parte material, a alma e o espírito, eles são imateriais. O corpo é falível. A alma e o espírito são eternos. O que morre é o corpo, ele vai para a sepultura. Eclesiastes 12:7 nos diz que o pó que é daqui de baixo, o corpo, ele vai para a terra. Mas aquilo que é imaterial, diz-nos, e o espírito volta a Deus que o deu. Mas o espírito de todos os homens, até dos ímpios, voltam a Deus. Entenda que o sentido de voltar a Deus é: já que Ele é Senhor, o autor da vida, volta para Ele, porque Ele tem o poder de destinar essa parte imaterial para condenação ou para a vida eterna, conforme previamente Ele já diz a sua palavra. É esse o sentido: voltar a Deus quanto a conduzir, a destinar, conforme as escolhas do indivíduo e a lei do Senhor que Ele revelou previamente na sua palavra. Então, é engano pensar que a morte, ela é um sono, porque quem está dormindo é o corpo. A alma e o espírito não morrem. É na alma, como disse, que estão as emoções, as lembranças, a memória. E Lucas capítulo 16, Cristo contou a história do rico e Lázaro, e nos diz que tanto o rico ímpio como Lázaro, que foi um homem justo, eles tinham plena consciência da realidade da vida de outrora. É tanto que o homem rico e ímpio, do outro lado da eternidade, lembrou-se que tinha 5 irmãos, e que se alguma coisa não fosse feita, aqueles 5 irmãos iriam também ir para aquele lugar de perdição eterna. Apocalipse capítulo 6 nos fala da alma daqueles que serão mortos no período de tribulação por causa da fé em Cristo. Serão degolados. Mas diz a Bíblia, Apocalipse 6, que as almas deles estarão debaixo do trono de Deus, dizendo: Senhor, vinga o nosso sangue, vinga a nossa morte. Ou seja, com plena consciência do que eram, da injustiça que ocorreu com eles e lembrança de algumas realidades aqui desse lado da vida. É por isso que eu disse no primeiro dia da conferência missionária que se nós amamos nossos amigos e familiares, e amar é se importar, amar é desejar o bem, e não há maior bem que nós podemos desejar do que a salvação em Cristo Jesus. É por isso que se nós amamos as pessoas, nós não podemos ocultar delas esta verdade. Se nós amamos os outros, nossos amigos, nós desejaremos o bem dessas pessoas e que elas não tenham um destino de perdição eterna.
daremos contas a Deus, diz Ezequiel capítulo 3. Deus disse: filho do homem, eu te chamei como profeta para tu falar as minhas palavras, mas se o homem morrer na sua impiedade e tu não falar as minhas palavras e ele morrer nesse estado, eu vou requerer de ti o sangue dele das tuas mãos. Mas se antes ele morrer na impiedade tu falares, eu te isentarei da responsabilidade. Por isso que nós, como igreja, com esses milhões de pregadores que há no Brasil, daremos conta diante de Deus por esses milhões e milhares de pessoas que estão morrendo, indo à perdição eterna todos os dias, às vezes sem ter tido a oportunidade de ouvir o evangelho adequadamente. Eu cito a frase do Spurgeon, do século XVIII: mas as pessoas não querem Deus, pastor. As pessoas querem se perder mesmo. Spurgeon disse: se as pessoas querem se perder, nós devemos amá-las. Então vamos nos colocar na frente delas. Nós vamos dificultar a ida delas para o inferno e para a perdição. Se elas querem se perder, que sejam passando por cima de nós, mas nós não vamos deixar de amar enquanto for possível, segurar na mão e dizer: não desisto de ti, vou te buscar para te trazer à igreja, Jesus te ama, nós vamos junto, caiu, é hora de levantar, nós te amamos e Deus tem o céu, uma eternidade gloriosa para ti. Então não despreze ninguém quanto a isso. Não se arvore sobre ninguém quanto a isso, porque ainda dá tempo. Só temos uma chance aqui na terra, meus irmãos, e ela pode acabar a qualquer momento. O tempo aqui é curto e incerto. O da eternidade, com Deus ou sem Deus, é longo e para sempre. E eu finalizo dizendo o que Hebreus 9:27 nos diz: que a vida é uma só. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, e depois disso segue-se o juízo. Há uma metáfora chamada de metáfora da corda infinita. Imagine uma corda, ela só tem um início, mas essa corda ela não tem fim. Ela representa a nossa linha do tempo, representa toda a nossa existência, para sempre e eterna. Só que na ponta dessa corda tem uma pequena parte vermelha, e essa parte vermelha representa a nossa existência aqui na terra, nossos anos aqui na terra, e o restante da corda, depois da parte vermelha, é a eternidade. Só que a gente só se preocupa com a parte vermelha, com essa vida daqui. A gente só se preocupa com a nossa existência terrena. Por causa dessa parte vermelha, nós nos consumimos em planos, trabalhos, desejos, prazeres, diversão, relacionamentos. E o restante da eternidade, o que nós fazemos aqui, ecoará na eternidade. O que eu faço nessa parte da existência determina como eu vou existir na eternidade para sempre. Repito, nós só temos aqui uma chance que pode acabar a qualquer momento. Mas finalizo também com a palavra de Deus, que somente Deus, através de Jesus Cristo, pode nos salvar, nos livrar da ira vindoura e nos garantir um futuro de eternidade feliz ao seu lado. Aos Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19, já citei a primeira parte. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, assim também por um só, Jesus Cristo, veio a salvação oferecida a todos os homens. Existe um que enfrentou o nosso maior inimigo, que é a morte. Existe um que entrou na habitação da morte, entrou na sua fortaleza e triunfou sobre ela, subiu na cruz e gritou para Deus o Pai:
gritou para todo homem, até para o diabo, e disse: está feito, está consumado. A reconciliação, a perdão, a vida eterna em Cristo Jesus está pago. Está pago. Tetelestai, está pago, está consumado. Morreu, ressuscitou e estará sentado à direita de Deus, e breve virá para julgar os vivos e os mortos. Não entenda como sendo um amedrontamento, mas como uma mensagem de Deus para mim e para você. Nós não esperávamos ouvir isso aqui hoje. É surpresa, de repente as coisas podem mudar e acontecer. Por isso, você tem a oportunidade de tomar uma decisão.